Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Aqui é o pastor Verânimo, da Igreja Shaddai Sede, em Caratinga. É um prazer estar com você em mais um programa Jesus é o Caminho, onde temos o objetivo de trazer até a sua casa, sua família, uma palavra para mudar a sua vida, para trazer um conforto e um consolo para toda a sua família, em nome de Jesus. Fique conosco. Ouça agora os louvores abençoados que com certeza vai marcar a sua vida e logo mais retornaremos com a ministração da poderosa Palavra de Deus. Ô Espírito Santo, receba nessa tarde a nossa adoração, receba o nosso louvor. Oh Jesus. Aleluia, Jesus. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Quem sabe canta. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Oh glória! Jesus! Senhor Jesus está aqui. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.
Muito bem, amados, agora nós vamos fazer um momento de reflexão bíblica. Eu quero compartilhar o texto, um texto bem conhecido de todos vocês, encontrado no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Diz assim o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós temos um Deus que nos ama. Este Deus que nos ama, Ele quer que você experimente paz e vida. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância aqui nessa terra, mas também na eternidade. A Bíblia nos diz que na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós vemos nesse versículo a expressão do amor de Deus para conosco. E o desejo dele é que nós tenhamos paz e vida. Mas esta paz, conforme Romanos 5 primeiro, nós só teremos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como termos paz a não ser por meio de Jesus Cristo. Paz com Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo de número 10, versículo de número 10, o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos e amados, olha só a expressão do Senhor Jesus. E aí você pode estar assistindo esse programa aqui comigo nesse momento e pensando assim: e por que a maioria das pessoas não tem paz? Por que não tem vida abundante em Deus? Aquilo que o Senhor já planejou para a vida delas? A resposta é muito simples. A resposta é porque nós tomamos uma decisão de viver separados de Deus. O problema é a nossa separação. E é interessante que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, para nós termos uma vida abundante. Esse é o plano original de Deus para nossas vidas. Porém, Ele não nos fez como robôs. Deus não colocou dentro de nós um controle, ou seja, um chip, está com um controle remoto na mão e está nos guiando. Faça isso, faça aquilo. Não, pelo contrário. Pelo contrário, o Senhor nos deu uma vontade e uma liberdade de escolha. Isto Ele entregou para o ser humano. Você tem a liberdade de poder fazer as suas escolhas. Agora, infelizmente, muitas vezes, a escolha que as pessoas estão tomando é de viver separado de Deus. E o que isso resultou? Resultou na nossa separação de Deus. A nossa escolha gerou consequências que trouxe para nós essa separação em Deus. Por quê? No momento em que eu escolho viver a prática do pecado no mundo, dando lugar à carne e às coisas do inimigo, há uma separação, há um abismo entre a minha pessoa e Deus. Mas, em Romanos, por exemplo, no capítulo de número 3, e versículo 23, nos diz o seguinte: pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Esta separação acontece devido às nossas escolhas. Porque em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Perceba, em Cristo Jesus nosso Senhor é que nós temos a vida eterna. Ele, na verdade, é esta ponte que nos liga até o Senhor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, e versículo 5, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Porém, as pessoas têm tentado de muitas formas preencher esse espaço
entre elas e Deus. De que forma? Através das boas obras, através da religião, através da filosofia, através da boa conduta, através de coisas que na verdade não pode fazer esta ponte entre o homem e Deus. Então, talvez você que está me ouvindo agora está tentando preencher este vazio que existe na sua vida para se aproximar de Deus através de uma boa conduta, através da filosofia, através das boas obras, principalmente agora, nesse período agora do final de ano, talvez você está tentando fazer isso. Mas eu quero dizer para você nesse momento que em Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, diz que há caminhos que parece certo ao homem, mas o final deles conduz à morte. Então, a salvação somente em Cristo Jesus. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz assim: as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, nenhuma ponte atinge Deus, exceto o próprio Cristo. Não há outro meio de se chegar a Deus, não há outro caminho. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, a ponte para Deus é a cruz. Eu quero deixar isso bem claro para você, amado ouvinte, nesse momento, que a ponte que nos leva para Deus é a cruz. Jesus Cristo morreu na cruz e ele ressuscitou dentre os mortos. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e, através da morte de Cristo, ele se torna, queridos e amados irmãos, este caminho, este vivo e santo caminho que nos leva a Deus. Deus providenciou para a humanidade o único caminho. Então, cada pessoa deve fazer uma escolha. Você está diante de situações que você precisa escolher. Todo dia você tem que escolher. Você tem que escolher qual roupa vestir, você tem que escolher para onde você vai, você tem que escolher o emprego que você vai querer trilhar, a faculdade que você vai querer fazer. Você está sendo submetido todos os dias a ter que tomar decisões, fazer escolhas. E há uma escolha que você precisa fazer que eu não posso fazer por você, que Deus não fará por você. E que escolha é essa, pastor? É a escolha de entregar a sua vida a Cristo Jesus, de servir a Deus, de ter uma vida de obediência, na verdade, de arrepender de seus pecados, de reconhecer que Cristo é o único caminho que leva a Deus e se render aos pés dele. Por quê? A Bíblia já nos mostra isso, conforme citamos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e versículo de número 5. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3 e versículo de número 18, diz assim: porque Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Perceba a profundidade desse versículo, quando nos diz que ele morreu pelos pecados de uma vez por todas. Todo esse contexto do apóstolo Pedro falar que Cristo morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados, eu precisaria fazer uma retórica do Antigo Testamento com relação ao que acontecia quando a pessoa cometia um pecado, de entrar no tabernáculo, de oferecer um sacrifício a Deus, de oferecer um animal em lugar de seus pecados. Eu precisaria de mais tempo, mas para resumir para você que está aqui acompanhando esse programa, o que você precisa saber é que Jesus Cristo, ele morreu lá na cruz do Calvário uma única vez, por amor a mim e por amor a você, porque ele é a máxima expressão do amor de Deus. Por exemplo, em Romanos 5, versículo 8, diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Olha só, queridos, a força e o poder que há na palavra de Deus. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, ou seja, Deus nos amou primeiro.
Cristo nos amou de uma forma incondicional. É interessante que Deus proveu esse único caminho e agora cada pessoa tem que fazer a sua escolha. É você que precisa decidir servir a Deus. É você que precisa decidir trilhar no caminho de Deus, porque as propostas que virão para nós são propostas enormes. Todos os dias chegam propostas para nós. Então você precisa escolher servir a Deus. E a última coisa que quero compartilhar com você é que a nossa resposta é receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos que confiar que Jesus Cristo, o nosso Salvador, e recebê-lo através de um convite pessoal. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, o versículo número 28, ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja que há um convite. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando o Senhor escreve a carta, está escrito assim para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, se não é um convite, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, eu quero dizer a você que você precisa tomar a decisão correta e a escolha correta, segundo a Bíblia, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você quer receber Jesus agora mesmo? Você pode fazer isso. Você pode, nesse momento, entregar a sua vida a Jesus. Através dessas passagens bíblicas que nós apresentamos a você, você pode reconhecer as suas necessidades. Você pode falar: eu sou um pecador. É isso que Deus quer que a humanidade faça, que reconheça que é pecadora, que precisa do amor de Deus, aceitar o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, crer que Ele morreu, mas também Ele ressuscitou ao terceiro dia. Você está disposto a se converter dos seus pecados, ou seja, mudar a direção da vida que você tem levado? Ainda há tempo, ainda há solução. Crê que Jesus morreu por você, crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. E agora, nesse momento, você pode orar e convidar Jesus para morar no seu coração, para morar dentro de você, através do Espírito Santo, conforme diz a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 16. Porventura vocês não sabem que são templo e morada do Espírito Santo? Então, no momento que você reconhece que é pecador, se arrepende de seus pecados e convida Jesus para fazer parte de sua vida, o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. O Emanuel, aquele que está dentro, Emanuel, ele começa a habitar na sua vida. Então você pode orar comigo nesse momento, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Se você está recebendo esta mensagem, não importa onde você está agora, você pode sim entregar a sua vida a Cristo nesse exato momento. Antes de orar com você, eu quero deixar um texto de Romanos 10, 13 que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por exemplo, você que está assistindo a esse programa, não importa onde você está, não importa a sua situação, se você invocar o nome do Senhor, reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador, arrepender de seus pecados, você pode receber a Cristo agora mesmo onde você estiver. Eu quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento de estarmos aqui em tua presença, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos telespectadores do programa Jesus é o Caminho, por nos dar a oportunidade de apresentar o plano da salvação a cada pessoa que está ligada em nosso programa. Deus abençoe,
Fortaleça esta pessoa, que as decisões que ela tem tomado muitas vezes têm trazido destruição para a sua vida. Ajuda, meu Pai, neste momento, e que essa pessoa possa, através do Senhor, estar recebendo, meu Deus, agora em seu coração o perdão de seus pecados, possa estar recebendo agora em sua vida o Espírito Santo, aquele que está arrependido dos seus pecados, está confessando que Jesus é o seu Salvador. Entra agora, Pai, na vida desta pessoa e mude a sua história em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, você que entregou a sua vida a Cristo nesse exato momento, procure uma igreja próxima à sua casa, comece a congregar, comece a viver a vida de Deus através da igreja e com certeza você será fortalecido. Muito obrigado por estar conosco em mais um programa Jesus é o Caminho. Um forte abraço a todos e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.